Vamos para a próxima questão aí. Ao viajar num dia quente por uma estrada asfaltada, é comum enxergarmos ao longe uma poça d'água. Sabemos que em dias de alta temperatura, as camadas de ar nas proximidades do solo são mais quentes que as camadas superiores. Como explicamos essa miragem? Então vou reler para vocês, vestibulando. Ao viajar num dia quente por uma estrada asfaltada, é comum enxergarmos ao longe uma poça d'água. Como tivesse água, ocorre isso também no deserto. Sabemos que em dias de alta temperatura, as camadas de ar nas proximidades do solo são mais quentes que as camadas superiores. Como explicamos essa miragem? Então vamos lá, eu coloquei até o desenhozinho aí para você. Ó. Você está aqui, tá certo? O observador, e você vê lá na estrada, aqui no ponto C, você vê aqui no ponto C formando uma poça d'água, como se fosse uma água, tá certo? A formação de água daquela miragem, como tivesse água no asfalto. Na verdade, o que você está vendo aqui no asfalto é o que está lá em cima, a umidade da água, a umidade da água no ar, ou a própria nuvem, tá certo? Formando chuva. Então, o que vocês estão vendo, né, na verdade, é a imagem lá de cima, tá? Do ar lá de cima. E por que isso ocorre? Porque, como foi colocado no problema, a camada do ar de A1, a camada de A2, 3, como eu coloquei aqui só para simplificar, a terceira camada de ar, ela está muito mais quente que a primeira. Então, aqui é como se tivesse ocorrendo mudanças de meios, mesmo sendo tudo o ar, tá certo? Mas como a camada de ar lá embaixo, por estar próximo do asfalto, essa camada de ar aqui, ó, de baixo, como está próxima do asfalto, ela está mais quente. Tá certo? Então, é como se estivesse mudando de meio a todo tempo. Então, a luz vem, ó, sai lá da nuvem, lá do ar, passa para o meio B. Do meio B, passa para o terceiro meio. E assim ela vai sofrendo refração. Chega aqui no ponto C, esse meio 3 aqui, ele está com índice de refração menor que o meio 2, porque a temperatura está alta e o problema também disse isso. Então ocorre a reflexão total. Em vez da luz chegar no asfalto, tá? Ela volta. Aí ocorre o que a gente chama de reflexão total. O raio veio e voltou. Então ocorreu aqui uma reflexão total. Se ocorreu uma reflexão total, o que é que acontece? A gente termina o nosso olho aqui, ó. Estou riscando aqui onde está seu olho. Você pensa que está vendo o ar, a água, a nuvem aqui no ponto C, né? Mas na verdade esse raio de luz vem lá de cima. Então isso ocorre, essa miragem, devido ao fenômeno da reflexão que ocorre. As camadas de ar vão estar mais quentes, a que está mais próxima do asfalto vai estar mais quente, vai ter um índice de refração diferente e termina ocorrendo o fenômeno da reflexão total. Então, repetindo a questão, ó, ao viajar num dia quente por uma estrada asfaltada, é comum enxergarmos ao longe uma poça d'água, como do deserto, a miragem também, né? Sabemos que em dias de altas temperaturas, olha o que ele disse, ó, sabemos que em dias de alta temperatura, as camadas de ar nas proximidades do solo são mais quentes que as camadas superiores. Como explicamos essa imagem? Aí voltando para cá, ó, o desenho, tá certo? Eu vou apagar aqui o que eu rabisquei. Voltando aqui para o desenho, o que é que acontece? Essa camada de ar aqui, 3, ó, que está mais próxima aqui do asfalto, tá certo? O que é que ocorre? Ela está mais quente. Então, o índice de refração dela, o N3, é menor que o N2, tá? É menor que o 2 aqui, ó. Tá certo? Então, o que ocorre? Como o 3 é menor que o 2, o raio de luz vinha era para passar aqui por 3, ó. Como o 3 é menor que o 2, em alguns casos ocorre a reflexão total. Ele volta, porque se o índice de refração do 3 é menor do que o 2, pode ocorrer a reflexão total. Aí ele volta. Como volta, ocorreu uma reflexão, o seu olho está aqui, ó, está recebendo essa luz, mas na verdade esse raio de luz não está no chão, ele está lá em cima. Então aí é a miragem. Então a resposta certa é essa, ó. A densidade e o índice de refração absoluto diminui
com o aumento da temperatura. Os raios rasantes incidentes do Sol alcançam o ângulo limite e ocorre reflexão total. Ok, vestibulando? Então, é para cá, para cá, para cá. Memorize isso aí direitinho, tá? Para vocês não perderem essa questãozinha. Nós vamos fazer depois ela com cálculo, mostrando com cálculo o índice para que ocorra qual é o ângulo, né? Porque para ocorrer reflexão total, nós vimos primeiro que o índice do meio 1 tem que ser maior que o meio 2. Mas, como eu coloquei no desenho, não é qualquer raio não. Se qualquer raio vai ocorrer reflexão total, não. Tem que ser acima de um certo ângulo para ocorrer reflexão total. Então, são duas condições. Para ocorrer reflexão total, o índice do meio 1, do meio incidente, tem que ser maior que o do meio 2, tá certo? E também o ângulo tem que ser maior do que o ângulo limite, maior ou igual que o ângulo limite para o raio voltar, porque se for um ângulo menor do que esse, ele passa para o meio 2, como eu já expliquei para vocês. Então, daqui uns 2, 3 dias, essa aula de hoje vai estar no nosso blog para vocês rever, tirar dúvidas, acompanhar, tá? Assistir com os colegas e para essa aula, volta, assiste de novo, pega a informação, mas aprende direitinho que isso é questão certa para o vestibular. E nós temos aí quase 2 meses ainda, dá para você ver essa aula bem direitinho, rever essa aula e discutir com o seu grupo de trabalho, mas não deixe de ver essa questão. Então, só voltando aí para a figura últimas vezes, ó, lembre-se que quando você está aqui um observador e vê na estrada uma poça d'água ou no deserto vê uma poça d'água, o fenômeno que provoca essa miragem é chamado o fenômeno da reflexão total. Não esqueça, reflexão total. E lembre-se que a miragem ocorre exatamente porque o raio de luz que você está vindo, ele sofreu aqui, ó, no ponto C, uma reflexão total. Ele está vindo, na verdade, lá de cima do espaço. E você tem a ideia de que ele está aqui, ó, tá? Porque você está vendo como se ele estivesse aqui, ó. Essa é a sua visão. Mas, na verdade, devido a essas mudanças aqui de A para B, devido a essas mudanças de trajetória, é que você vê essa miragem de forma equivocada. Mas para você, lógico que ela está aqui. Aquela mesma coisa, é para cá, para cá, para cá, de você ver uma lua e dizer, eita, a lua apareceu, a lua cheia. Na verdade, ali é uma posição aparente, ela ainda não está ali, tá? A lua ali, você sabe que devido à refração, quando o raio de luz vem do espaço e entra na Terra, ele muda a trajetória. Então, você tem a ilusão de que está vendo a Lua ali, mas ela ainda não se encontra, né? Ela ainda está numa posição mais abaixo, que a gente chama de posição aparente, tá? Dos corpos celestes, tá? Vou explicar isso aí da Lua. Olha aí na figurinha, só para relembrar para vocês. Quando a Lua está aqui no ponto P, um astro está aqui, a Lua ou o Sol, o que é que ocorre? A luz vem do Sol, bate na Lua e volta, porque a Lua é um corpo iluminado, ela não produz a sua luz. Ela pega a luz do Sol, bate nela e ela manda para a gente. Então, ela é um corpo iluminado, ela é uma fonte secundária de luz. Então, o que é que acontece? A luz do Sol bate na Lua e vem para a Terra. Quando vem para a Terra, que ela chega aqui na atmosfera, ó, ela vai passar de um meio 1, do meio 1 para um meio 2. Então, ela vai mudar do meio 1 para o meio 2. Se ela vai mudar do meio 1 para o meio 2, vai ocorrer refração. Se vai ocorrer refração, ó, está aqui a normal, ela não passa direto. Ela sofre um desvio. Se ela sofre um desvio, e a luz que chega nos seus olhos, ó, você pensa, ó, que a Lua está ali, ó, onde você recebeu essa luz aqui nos seus olhos, você pensa que a Lua está aqui no ponto P', ó. E para você ela está ali, mas só que na verdade ela está um pouco mais abaixo, porque devido ao raio de luz não passar direto da Lua, sofrer um desvio, você tem ilusão que ela está no outro canto. Então é isso aí, a gente chama de desvio, tá? Ou posição aparente dos astros. Então você vê a Lua, ó, está aqui você, ó, o raio de luz que chegou em você é esse aqui, ó. Então você vai ver o que chega nos seus olhos, você vai pensar que a Lua está aqui, ó. Então você vê a Lua num canto, mas na verdade ela está no outro local. Isso é a posição aparente do astro, tá certo? Então quando você vê a Lua aqui, ó, na figurinha aí, na verdade é porque o raio de luz que chegou nos seus olhos, você tem a impressão que ela está aqui, mas devido à refração ela está em um outro local, tá certo?
Então é a posição aparente do astro. Beleza? E eu botei aqui a última questão para encerrar a aula, tá, vestibulando? Deixa eu só passar aí, vocês estão acompanhando. A aula viva é assim mesmo, viu? A última questão é exatamente essa, ó. A figura de refração, tá? A figura mostra uma estrela localizada no ponto O, emitindo um raio de luz que se propaga até a Terra. Ao atingir a atmosfera, o raio desvia-se da trajetória retilínea original. Lógico, mudou de meio, nós vimos isso, fazendo com que o observador na Terra veja a imagem da estrela numa outra posição. O desvio do raio de luz deve-se ao fato do índice de refração absoluto da atmosfera variar com a altitude. Aí colocou aqui o desenho. Lógico que aqui está bem maior, né? Mas veja assim, o raio de luz vinha, ó, da estrela ou da Lua, tá vendo aqui? Quando entrou aqui na Terra, ó, ele sofreu um desvio, tá? Ele não passa direto, como eu coloquei aqui, ó. Ele sofre um desvio devido ao ar. Quando ele sofre um desvio, você que está aqui recebe o raio, tá? Dessa forma e pensa que ele está ali, ó. Aí você termina vendo a estrela num outro local, porque o raio de luz desviou. Toda vez, ó, vou fazer aqui de novo, ó, vem aqui no espaço, ó, quando chega aqui na atmosfera, ele sofre um desvio. Então você que está aqui, seu olho que está aqui, ó, pensa que a luz é a luz que chegou até você, vê ele no outro canto, ok? Então não esqueça disso, que é exatamente a refração que essa camada de ar faz para você, ó. A luz vem, sofre um desvio, chega aqui e você pensa que ela está exatamente no outro ponto. Beleza, vestibulando? Então, a resposta para isso é o quê? Qual é a explicação? Porque o desvio ocorre de modo indicado na figura, respondendo se o índice de refração absoluto cresce ou diminui com a medida que a altitude aumenta. Então, nós vimos, né, que a altitude aumentando, né, nós vamos ter um índice de refração variando, porque a camada de ar, atmosfera, ela não é toda homogênea, ela varia ao longo do tempo, por isso que sofre todo aquele desvio, como nós mostramos para vocês aqui nessa figura, ó. Beleza? Então, vestibulando, finalizando essa aula aí para vocês, nós temos que observar que ocorre desvio quando passa de uma camada de A1, tá, para uma camada de A2, a luz não passa reto, ela sofre um desvio, ok? Devido à refração. Vestibulando, eu espero que vocês tenham entendido aí essa parte, né? Mas se não, você assiste novamente, entra no meu e-mail, no meu blog, professor Luiz Carlos, estou com essa dúvida e a gente resolve para vocês. Agora, não vão fazer o que muitos alunos estão fazendo, botando trabalho para eu fazer, lista de professor que passou na sala de aula para eu fazer, aí vem 20, 30 questões, não tem condição, eu estou para tirar uma dúvida sua ou do seu grupo, tá certo? Então você reveja essa aula bem devagarinho, tira a dúvida com o professor, com alguém em casa, mas se tiver alguma dificuldade, entre em contato com a gente que a gente vai tirar a dúvida e não fazer as listas de exercícios ou os trabalhos que vocês estão passando aí para a gente, beleza?